Falar sobre o mal necessário na Idade Média, justamente aquele período, século V até aproximadamente século XV da era cristã, 1000 anos, também conhecido como Idade das Trevas. Pois é, nós vamos abordar a partir deste vídeo aproximadamente uns 5 episódios sobre esse tema, o mal necessário na Idade Média. E tenho pretensão também de fazer uma correlação crítica sobre essa ideia de mal necessário para a nossa contemporaneidade, ou seja, para os dias atuais. Durante esses episódios, a minha intenção é trazer a ideia do mal, o que seria necessário, o porquê foi necessário, como se utilizavam da ideia do mal, o que era o mal na Idade Média, como isso, de certa forma, interferiu diretamente na vida das pessoas ali da Europa durante o período da Idade Média, e também nós vamos fazer um tipo de observação fenomenológica, filosófica e teológica, principalmente, do que foi esse mal e de que forma isso mudou, de que forma isso transformou e direcionou a vida europeia durante a Idade Média. Em resumo, vamos contextualizar aqui um pouco do que foi a Idade Média. A Idade Média, ela se divide em dois momentos. Por exemplo, nós vamos ver ali do século V ao X, conhecido como Alta Idade Média. Nesse período a gente tem uma expansão do cristianismo, a gente tem a consolidação do feudalismo, que vai ser um sistema econômico, que é o sistema de terras, de feudos, agricultura, por exemplo. Nós vemos também a formação de alguns reinos, como reinos germânicos, e também a gente vê que após esse século X, ou seja, esses primeiros 5 séculos, nós temos a Baixa Idade Média, que quando a Idade Média começa a entrar em crise, que vai do século XI ao século XV, mais precisamente. Nesse período da Baixa Idade Média, a gente vê o ressurgimento das cidades, a gente vê que o comércio começa a surgir, mais precisamente, e aí vem a ideia do que é o burguês. A gente vê o início da crise desse sistema feudal, desse sistema econômico, de feudos, de terras, e aí passa a vir também fome, passa a vir guerras, as cruzadas, por exemplo, passa a vir a peste, lembra da peste negra, passa a vir epidemias. Então, em resumo, durante a Idade Média, o sistema ele era feudal. Nesse sistema feudal, a gente pode, por exemplo, dividir ou, de certa forma, caracterizar de 3 formas, em 3 tipos também de pessoas, como se fossem classes sociais, né, que eram conhecidos como estamentos. A sociedade era dividida em estamentos, e lá em cima estava o clero, né, a Igreja Católica, era a instituição mais poderosa, controlava a cultura, controlava a educação. Tem também a nobreza, abaixo do clero. A nobreza vivia nos castelos e também fora. A nobreza guerreava. A nobreza também era os donos da terra. Eles estavam ligados por laço de fidelidade com o clero. Era um laço de suzerania e vassalagem, conhecido na história, esse conceito, essa relação. Tinha também os servos. Os servos eram os trabalhadores, os camponeses, aqueles que viviam no feudo, na terra, aqueles que, de certa forma, se entregava parte da produção ao seu senhor, e em troca ele tinha moradia, ele tinha proteção. Era um tipo de vida cruel. A expectativa de vida era muito baixa. Um adolescente, por exemplo, na Idade Média, ele já era um adulto. 12 anos de idade já era considerado um adulto na Idade Média, porque a expectativa de vida era muito baixa também. Então, sobre a economia e sobre a política, como já fora dito, a economia era totalmente uma agricultura de subsistência. Havia também a ideia do escambo. O escambo era a troca, em outras palavras. A terra era uma fonte de riqueza, era vista como uma principal fonte de riqueza. Na política, a gente vê que o poder ele era descentralizado. O rei, de certa forma, ele existia, mas o controle real sobre o território, ele estava na mão de cada senhor feudal, em sua própria terra. Na cultura, na religião, a gente via o teocentrismo, ou seja, Deus no centro. A religião, ela explicava o mundo, ela ditava as regras sociais. Havia também, nesse período, o surgimento de algumas universidades, de algumas escolas filosóficas. A filosofia grega, ela era preservada. Havia monges. Então, assim, de certa forma, esse período, em outras palavras,
ele estava no âmbito de todo um contexto religioso, teológico, religioso cristão, mais precisamente, mas não só o cristianismo que existia, né, nesse período. Era uma situação em que quem mandava era a igreja, em outras palavras, porque era ela que tinha o poder da erudição, o poder da educação, o poder literário, e havia também a filosofia medieval, que não deixava de ser uma filosofia teológica também, ou um tipo de união, que aí surgiu também a escolástica, Tomás de Aquino, muito do pensamento de Agostinho foi utilizado nesse período para poder justificar a ideia de mal necessário, enfim, para a gente entrar mais especificamente no tema deste vídeo, deste primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre a origem do mal, ou, em outras palavras, também sobre a Teodiceia. Então, vamos contextualizar. Nesse período da Idade Média, mais precisamente nesse período, já ouviu falar sobre o paradoxo de Epicuro? O paradoxo de Epicuro nada mais nada menos que o trilema de Epicuro. Não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente sobre o problema do mal. O que aconteceu? O que era esse questionamento? Epicuro ele tinha uma filosofia, nesse caso aqui, sobre o paradoxo de Epicuro, sobre esse trilema, que tinha mais ou menos o seguinte raciocínio. Deus tem o poder de eliminar o mal? Se não, não é onipotente. Deus quer eliminar o mal? Se não, não é bom. Se Deus pode e quer, por que o mal existe? Deu para entender? É um questionamento sobre a coexistência de Deus. Porque a ideia de Deus já era um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus benevolente. E como é que pode, na lógica, na filosofia de Epicuro, por exemplo, existir um Deus totalmente bom, totalmente poderoso, totalmente benevolente e, de certa forma, o mal existir? Como é que pode coexistir essas duas possibilidades? A existência de Deus, como estamos falando, caracterizando, e a existência do mal. Porque, partindo da ideia do pensamento de Epicuro, se Deus é poderoso, mas não elimina o mal, é como se ele fosse impotente. E se Deus quer eliminar o mal e não elimina, é como se Deus não fosse bom. E se Deus pode e, ao mesmo tempo, quer eliminar o mal e não o faz, então por que o mal existe? Isso foi muito bem lembrado na filosofia medieval, durante a Idade Média. Então, saindo agora um pouco do que seria esse paradoxo, vamos falar um pouco sobre Agostinho. Agostinho, no que se refere ao mal, ele tem a seguinte visão: o mal em si não existe. Para Agostinho, bispo de Hipona, o mal como entidade não existe. Assim, por exemplo, como o frio não existe, porque o frio é a ausência de calor. Assim como o escuro não existe, o escuro é a ausência de luz. Um outro exemplo, imagina um buraco na parede. O buraco na parede não é um objeto, é a ausência de um tijolo. Então, na visão de Agostinho, sobre o mal em si não existe. Isso não deixa de ser também uma contra-argumentação ao pensamento de Epicuro, e foi utilizado bastante durante a Idade Média para justificar a ideia do mal necessário. E aí Agostinho começa a falar sobre o que seria essa ausência do bem. Porque o mal para Agostinho é só a ausência do bem. É como se fosse a ausência de Deus. E ele justifica que isso existe por causa de um conceitozinho chamado livre-arbítrio. Ou seja, a livre escolha. A condição de escolher livremente. Então, o livre-arbítrio, que nada mais nada menos é a ideia de liberdade, e não necessariamente vontade, o homem, ele passa devido a esse livre-arbítrio, devido a essa liberdade, o homem passa a ser mal. O homem passa a agir sem virtude. O homem passa a fazer coisas ou praticar determinadas ações, atitudes, com a ausência do bem. Se privando do que é bom, ou do que é bem. Do bem, melhor dizendo. E aí,
é a ideia do mal. O mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem no pensamento agostiniano. Então, o mal, de certa forma, ele tem um preço. O conceito de mal necessário, para os teólogos medievais, foi muito bem utilizado e muito bem explicado pela visão agostiniana. A liberdade, de certa forma, ela é um bem tão grande que Deus aceitou o risco do mal que ela existisse. O mal, então, ele torna-se o custo de oportunidade da nossa humanidade. Sem a possibilidade do pecado. Sem a possibilidade do pecado, não haveria o mérito da virtude. Então, o mal necessário, nesse caso, enfatiza o valor da virtude. Por quê? Porque sem a possibilidade do pecado, não haveria o mérito da virtude. E sem a possibilidade do pecado, não haveria liberdade. A ideia de pecado, a ideia de mal, é justamente por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade na lógica agostiniana. E o mal também, durante a Idade Média, ele era visto como algo pedagógico. Ele também era visto como, de certa forma, um professor severo, não deixa de ser. Mas não para por aí. O cristianismo medieval, como acabaram de falar, ele via esse mal de forma totalmente pedagógica, era tipo uma pedagogia divina. O sofrimento, ele era visto como uma poda necessária para a alma crescer. Então, como o cirurgião que precisa cortar para curar, Deus permitiria um mal temporário, ou males temporários, para evitar um mal maior, para evitar males eternos, por exemplo. O mal não era um erro do sistema, era um componente pedagógico do universo. Em outras palavras, no contexto medieval, o mal era necessário para evitar um mal maior. Nós vamos falar mais à frente sobre o mal no que se refere à corrupção moral e que vai de encontro à prostituição. A prostituição e a usura, a cobrança de impostos, tudo isso na Idade Média aconteceu e foi justificado no pensamento medieval como mal necessário. A questão também, do ponto de vista crítico e filosófico, é tentar enxergar o que há por trás, o que há nas entrelinhas ou nos bastidores desse momento, dessa ideia de, por exemplo, a igreja, o Estado, no modo geral, concordar com esse mal. O que ela ganhava com isso? E o porquê se concordava com essa situação? Porque, querendo ou não, havia uma permissão para pecado. A prostituição, não querendo falar agora sobre isso, mas já dando aqui um pouco de spoiler, ela foi aceita pela igreja. A questão é, por quê? Então, continuando, para a gente tentar ter uma conclusão desse primeiro episódio, para ficar mais claro, nós vimos que o mal é a sombra da nossa liberdade. E se eu te disser que, para a filosofia da época, o mal não era apenas uma ausência, era algo que deixava o universo mais bonito e equilibrado? No próximo episódio, nós vamos tentar falar sobre a teologia de Agostinho. Na verdade, nós vamos sair da teologia de Agostinho e vamos tentar migrar para a teologia de Tomás de Aquino, onde ele vai falar sobre a estética e onde ele vai falar sobre a harmonia das sombras. E ele vai também tentar justificar de modo teológico filosófico por que o universo precisava, entre aspas, do feio para ser perfeito. Eu espero que, de certa forma, você tenha entendido e gostado desse primeiro momento, onde nós tratamos um pouco sobre o que foi a Idade Média, de forma, assim, claro, contextualizada e bem resumida, mas nós vamos tentar se prender nessa ideia do mal necessário. Este foi o primeiro episódio, que vai de encontro ao pensamento de Agostinho, de que o mal é nada para Agostinho, o mal não existe, o mal é a ausência do bem. O mal como entidade, ou como se fosse uma substância, ou uma abstração, coisa assim do tipo, o mal em si não existe. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, curte, compartilha, se você puder, ajuda o canal, comenta, critica, se você gostou, se você entendeu, fala alguma coisa, dá um joinha.
e que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.